Bom, pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Máscaras estão caindo. Aos poucos, a turminha do fique em casa, do se tranque em casa, se amarre em casa, começam... Enfim, olha isso aqui. Bahia do petista Rui Costa manda servidores idosos voltarem ao trabalho. Ora, peraí. Não era o fique em casa? Não era o grupo de risco? Por que agora o governador baiano está mandando os idosos voltar ao trabalho? O que será que aconteceu? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Compartilha, comenta, divulga, dá aquela forcinha aí, gente, ó. O governador Rui Costa revogou o decreto que protegia os servidores públicos. Ó, revogou, tá? Revogou. Significa que ele não deixou o trem até o final. O governador Rui Costa revogou o decreto que protegeu os servidores públicos com mais de 60 anos ou que estavam em grupos de risco por comorbidades. A nova ação do governador, que obriga todos os servidores que estavam em trabalho remoto a voltar para as repartições, coloca todos os servidores desse grupo específico em risco de contrair uma doença que, para eles, pode ser fatal. Vocês estão prestando atenção na contradição, gente? Estão prestando atenção na contradição? Brigaram, acusaram o Bolsonaro de ser genocida, blá, blá, blá. E agora, o que o Rui Costa faz? Põe todo mundo de volta. Mas não diz que está aí uma calamidade? Não estão brigando pela vacina obrigatória? Não querem tanto que essa vacina... Porque o mundo está se acabando? Aqui tem um jogo político, gente. Tem, Glei? Tem. Sabe por que tem um jogo político aqui? Eles precisam que haja um contágio do Covid-19, novamente, para que justifique-se o quê? A obrigatoriedade da vacina, ou que possa ser, tentar justificar. E qual o melhor jeito? Colocando as pessoas que mais correm o risco de pegar a doença, são mais facilmente contagiadas, colocar elas em contato com possíveis situações que contagiem ela. E nada melhor do que colocar pessoas com comorbidade e idosos de volta ao trabalho. Assim essas pessoas pegam a doença, o vírus, e aí vamos dizer que existe uma razão para impor a obrigatoriedade da vacina. Mesmo com o decreto para expandir isolamento por causa da pandemia, o governador Rui Costa mandou os servidores voltarem ao trabalho. Você não entendeu errado, presta atenção, ó. Mesmo com decreto para expandir o isolamento por causa da pandemia. Ou seja, não se revogou o decreto do isolamento, continua o decreto do isolamento, mas mesmo assim ele mandou os idosos voltarem ao trabalho. Ó, mesmo com o decreto para expandir isolamento por causa da pandemia, o governador Rui Costa mandou os servidores voltarem ao trabalho. Não seria surpreendente saber que o governador não se preocupa com a saúde dos cidadãos. Mas a pergunta é, por que algumas medidas de prevenção estão sendo prorrogadas, inclusive com a busca de liberação de recursos federais para ajudar nas medidas de proteção? Porém, um dos grupos considerados de maior risco para a doença não foi abrangido nas medidas. Estranho, não? Essa é a lamentável postura do PT. Tá aqui, gente. Vocês compreenderam mais ou menos a coisa? Aqui eu vejo aqui é o meu ponto de vista, uma análise, uma analogia, um supositório. Duas coisas aqui eu vejo. Primeiro, estão pouco se preocupando com a saúde dos idosos na Bahia. Entram para aquela coisa que eu sempre falo. O povo, para essa turma, não passam de números para favorecer aquilo que eles querem. Então, violência, precisamos dar um jeito de promover
violência para quê? Para que as pessoas entrem no número de estatística de violência. Ah, bom, não tem problema. O que importa pra gente é a estatística. Se morrer, melhor ainda, porque entra para a estatística a nosso favor. É assim que o PT olha para as pessoas, para a população. É uma coisa totalmente sem lógica você aumentar o isolamento, manter as medidas de isolamento e, em contrapartida, você pegar aquele grupo que é o mais de risco e liberar ele. Colocar ele para trabalhar. Aqui tem essa primeira questão, que é a falta de respeito pela vida mesmo. Pessoas são só números para a esquerda. E o outro ponto-chave que eu falo para vocês é a questão que eu já comentei no meio do vídeo, ali no início do vídeo, no meio do texto. Que é uma tentativa aí de justificar, de buscar. Porque vocês viram, o PT entrou, tem um projeto. O PT tem um projeto, né, para tornar a vacina obrigatória. Só que no momento não existe argumentos que tornem que possam dar a entender que essa vacina seja obrigatória. Por quê? Para forçar a ser obrigatória. Por quê? Os números da Covid-19 estão caindo. O número de contágio está caindo, o número de mortes está caindo, tudo está caindo. Tudo está caindo. O país está voltando à sua normalidade. Então isso fica bem claro e objetivamente óbvio que não existe razão para desespero da vacina. Existe a necessidade? Sim. Um desespero como o João Dória, como o PT, como outros partidos de esquerda estão aí querendo criar. Não existe esse desespero. E a prova maior está aqui. Ora, se nós estamos vivendo num momento de desespero, Deus nos acuda, Ave Nossa Senhora da vacina da China, precisamos de você, então deveria se manter o isolamento para pessoas idosas. Ora, se essas pessoas são as que mais correm risco, por que vou liberar elas? E aí você entende, porque liberando elas o contágio é mais fácil, o número dessas pessoas, essas pessoas são mais de 60 anos, o número de mortalidade será maior. E aí vem a justificativa. Olha, a Covid-19 está chegando com a segunda onda, depressa, e agora quem poderá nos defender? A vacina chinesa? Obrigatoriedade para todo mundo na marra. É mais ou menos isso, gente. É uma ação que vai contra a própria ação deles, a própria narrativa. Será que dá para vocês estão conseguindo captar mais ou menos aí a ideia? Esse é o PT. Um governo que se preocupa com a população e realmente está preocupado com a questão do contágio ao Covid-19, ele não vai liberar os idosos para voltarem a trabalhar. Trabalha remotamente. Não estão trabalhando remotamente em casa? Para que pegar esses servidores com mais de 60 anos e colocar eles de volta na repartição? Só tem essas duas finalidades. Ou não tem apreço nenhum à vida, ou buscam tentar criar um ambiente de contágio. Chega a ser absurdo a ação do senhor Rui Costa. E olha que o PT chama o presidente Bolsonaro. Eu vi ontem a Gleisi Hoffmann, naquela sessão em que o Maia parabenizou o Lula, lá no minuto 5, gente, no minuto 5, acho que no minuto 5 é alguma coisa, 5 minutos é alguma coisa, vocês vão encontrar a Gleisi Hoffmann falando. Inclusive está nesse vídeo que eu trouxe mais cedo, falando sobre o parabéns que o Maia deu aos 75 anos de Lula. Dentro da matéria tem um vídeo que eu não pude trazer por causa da extensão do vídeo. Mas no minuto 5, lá mais um pouco dos 5 minutos, ele passa a palavra para a dona Gleisi e ela começa a chamar Bolsonaro de criminoso. Ela começa a narrativa dela chamando Bolsonaro de criminoso. E sai descrevendo os crimes que Bolsonaro cometeu. Que, nossa, eu fico olhando assim e falo, gente do céu, se isso é crime, né? Roubar é honestidade, mas tudo bem. E aí ela descreve os muitos crimes. Agora você vê, o Rui Costa, isso aqui pode ser considerado um crime. Porque você pegar as pessoas que, cara, foram usadas o tempo inteiro na pandemia como objeto de isolamento. Agora você pega essas pessoas que eram sinônimo de isolamento, razão para o fique em casa, põe elas de volta na rua, quando existe um decreto, que esse decreto continua mantendo o isolamento. Quer dizer, revoga um, mas deixa o outro que deu origem. Não dá para entender, não. Eu sei que é meio confuso essas ações dessa turma.
Mas tá aí, gente, Rui Costa. Apreço ao cidadão? Ao dedinho? Não. É o PT fazendo o que eles fazem de melhor, né? Usando o povo, explorando o povo para fins próprios. E o fim aqui, na verdade, é transformar essas pessoas ou em números de mortos ou em números de infectados para dar a ideia de que a vacina precisa ser obrigatória. Canal Brasil Notícias.